Boa noite. Pessoal, vocês viram aí, já fui apresentado, eu sou médico, mas por incrível que pareça, pode ser uma coisa meio estranha, meio absurda, mas eu sou um médico especializado em cangaço. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar de cangaço, mas também tenho certeza que pouca gente realmente conhece o que foi o cangaço, né? A palavra cangaço, ela é uma alusão à canga do boi. O boi vive debaixo da canga, o cangaceiro vive debaixo do cangaço. Esses cangaceiros eram pessoas comuns, pessoas simples, sertanejos, que se viam em problemas com a justiça e eram forçadas a deixar suas casas, suas famílias, trocar de nome e entrar num bando e viver pelo sertão afora, vivendo pelas armas, né? Então, apesar do rótulo oficial de fora da lei, hoje em dia essa visão está um pouquinho diferente, né? Existe um pesquisador, professor Frederico Pernambucano de Mello, que ele vê o cangaço como uma manifestação de inconformismo com a colonização, seria não concordar com a colonização, seria o que ele chama de irredentismo, né? Então, seria, digamos assim, uma vontade de continuar vivendo sem lei nem rei. E o cangaceiro encontra na Caatinga um aliado para se proteger, cada vez mais restrito a área da Caatinga, das forças volantes, que eram as tropas oficiais do governo usadas para combatê-los. Então, na verdade, o que eu queria dizer para vocês, o cangaço ele é uma manifestação que ocorreu no Nordeste brasileiro e que quando eu tinha na verdade, vocês poderiam perguntar assim, mas por que você foi médico e não historiador? Aí eu, na verdade, sempre quis ser médico, né? Desde de criança que eu admirava muito, principalmente um tio que eu tinha, que era cirurgião cardíaco, e que eu admirava aquela postura de austeridade, de respeitabilidade, eu tinha vontade de ser realmente médico. Mas quem mais me influenciou nessa questão de ser médico foi meu avô, que apesar de não ser médico, ser advogado, ele muito me incentivou para seguir essa carreira. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, 11 anos, eu assisti uma minissérie na televisão, acredito que alguns aqui tenham assistido, que enfocava Lampião e Maria Bonita. Isso foi como um raio que caiu na minha cabeça. Eu fiquei assim atordoado, fiquei impressionado com aquelas imagens ricas, belíssimas, aquela indumentária diferente. Meu Deus do céu, o que é isso? E me despertou em mim um sentimento meio que contraditório, porque era a admiração de estar vendo aqueles cavaleiros, aquela coisa bonita, mas uma repulsa, porque oficialmente eles eram fora da lei, e também por conta da violência que ponteava toda aquela saga, aquela coisa, né? Então, inclusive, depois eu vi uma entrevista do Ariano Suassuna dizendo que experimentou também esse sentimento contraditório quando ele, pela primeira vez, se defrontou com as figuras dos cangaceiros. Então, a primeira pessoa a quem eu recorri para tentar conversar sobre isso foi meu avô, e ele me deu muito apoio, né? Foi uma pessoa que realmente me ajudou nisso, explicou o que era, algumas características do cangaço, e me presenteou um dia com um livro chamado Lampião, Cangaço e Nordeste, da escritora pernambucana Aglaé Lima de Oliveira. Eu não preciso dizer aqui para vocês que eu acho que eu li esse livro sei lá quantas vezes, e o livro é ricamente ilustrado, eu ficava naquelas fotografias em preto e branco, vendo aquelas imagens e admirando aquelas figuras, né, aquela história toda. E à medida que eu fui crescendo, entrando na adolescência, sempre que podia, conseguia uma obra aqui ou outra em uma livraria sobre o assunto, né, aquilo me interessava bastante. E teve um autor em particular que eu senti uma afinidade maior, que é o Antônio Amauri Corrêa de Araújo. Esse autor, ele é de Araraquara, em São Paulo, ele é dentista aposentado, na época tinha um consultório em São Paulo, e ele fez uma coisa interessante, ele usava o consultório de odontologia como uma espécie de laboratório de antropologia. Então ele atendeu no consultório dele remanescentes do cangaço, irmãs de Maria Bonita, ex-coiteiros, ex-cangaceiros, ex-volantes, e ele pegou todo esse caldo, tudo isso que ele conseguiu ver nesses anos de consultório, ele transformou em livros. E eu, quando consegui um livro desse, eu consumia vorazmente e ficava querendo conhecê-lo, querendo também participar daquelas experiências. Era realmente uma vontade, um sonho que eu tinha de fazer isso, né? Mas, sonhos à parte, chegou a época do vestibular, eu, logicamente, optei por fazer medicina,
E, mais uma vez influenciado por meu avô, eu fui fazer em Recife, já que ele tinha estudado lá nos anos 30, né? Formado em Recife, eu fui para Recife, onde eu me formei em 1997. Terminando a faculdade em Recife, vem a residência médica. E tem até um ditadozinho que diz o seguinte: o nordestino ou sobe para São Pedro ou desce para São Paulo. E eu desci para São Paulo, né? São Paulo, apesar de ser o centro médico mais importante do país, São Paulo também é a maior cidade nordestina do mundo, né? Todo nordestino parece que tem que ir para São Paulo algum dia na vida, né? Então, as pessoas, ligadas ou não ao fenômeno do cangaço, acabaram indo para São Paulo, e isso foi um viés também na minha escolha de ir para São Paulo fazer residência médica. Então, eu fui para São Paulo e tentei entrar em contato com o doutor Antônio a Mauri, que foi uma influência, inclusive, em ter ido para São Paulo também. E nas primeiras tentativas eu não consegui, mas através do meu sogro, o doutor Napoleão Tavares Neves, eu consegui o contato dele e marcamos um encontro. Eu fui à casa dele e o doutor Amauri foi extremamente gentil, simpático, e ele colocou à minha disposição todo o acervo que ele tinha em mais de 50 anos de pesquisa. Livros, entrevistas, jornais, objetos, tudo isso ele colocou à minha disposição. Realmente foi uma coisa muito boa para mim, porque eu fiz uma segunda residência, dessa vez a residência em Cangaço, né? Então, nós fizemos viagens pelo sertão, fomos para o Nordeste várias vezes atrás de remanescentes, de pessoas ligadas ao fenômeno do cangaço, e inclusive ele me abriu muitas portas. Eu cheguei a ser médico da única irmã de Lampião viva na ocasião, Dona Mocinha, que morreu com 103 anos na época. Eu fui médico da dona Mocinha. E numa das vezes em que nós estávamos conversando na casa dele, nós discutíamos a causa da cegueira do olho direito de Lampião, que cada livro dizia uma coisa. E eu cheguei para o doutor Amauri e disse: doutor Amauri, por que é que a gente não se junta? O senhor é dentista, eu sou médico, a gente poderia fazer uma análise, uma visão científica da coisa, voltada para a medicina. Ele concordou e a gente resolveu escrever um livro a 4 mãos. Num dia em que estávamos lá conversando, ele recebeu uma ligação da Vera Ferreira, neta de Lampião e Maria Bonita. Ele atendeu o telefone, falou com ela, me passou: Leandro, fala aqui com a Vera, que eu acho que ela tem uma coisa interessante para dizer aqui. Aí eu peguei o telefone e a Vera disse: Leandro, eu sei que você e o Amauri estão fazendo um livro que enfoca a medicina e o cangaço. Olha, eu estou com as cabeças do vovô e da vovó aqui em casa. Se vocês tiverem interesse em examinar, estão à disposição. Então, aí eu tomei aquele susto, né? Fiquei assim, vocês imaginam, é a mesma coisa de você chegar para um antropólogo, egiptólogo, e dizer assim: ó, eu estou com a múmia do Tutancâmon aqui, se você quiser vir dar uma olhadinha e tal. Então, resultado, eu nem sei como eu agradeci aquilo lá, desliguei o telefone, nós corremos com a agência de viagem, compramos as passagens, no dia seguinte estávamos voando para Aracaju. Então, aqui eu queria fazer um parêntese, né, para explicar um pouco esse negócio das cabeças cortadas, né? Na verdade, a tônica do cangaço sempre foi a violência, a tônica do cangaço e da repressão a ele. O Código Penal era surra, bala e punhal. Então, o modus operandi era a imposição do terror, seja pelo coronel, pela polícia ou pelo próprio cangaceiro, né? Então, por exemplo, quando o cangaceiro baleava um soldado, ele sangrava o soldado, deixava morrer. Por quê? Porque morrer sangrado era uma morte humilhante, é morrer como bode. Bode no sertão, a cabra, se pendura pelo pé e sangra a carótida do bode até o bode morrer. Não é assim? Alguém já viu, né? Então, isso é uma morte humilhante, porque o bode ele é o gado menor no sertão. O gado nobre é o boi, né? Então, o que é que o soldado fazia? Quando baleava o cangaceiro, sangrava, enfiava o punhal aqui na fossa supraclavicular e depois cortava a cabeça e levava. Por que ele levava a cabeça? Pelo simples motivo: primeiro, ele tinha que provar que matou o bandido. Segundo, recebia uma promoção de soldado a cabo, de cabo a sargento, etc., né? E terceiro, porque ele entregava a cabeça para os médicos, para eles examinarem as cabeças e verificarem se havia algum estigma, alguma característica lombrosiana. Aqui entra o médico italiano Cesare Lombroso, que é um médico que viveu no século XIX, que ele fez uma teoria em que ele descrevia características físicas que denunciariam o criminoso. Então, orelha de abano,
caninos possantes, fronte fugidia, tinham umas características que denunciariam o indivíduo como criminoso, colocariam esse indivíduo numa escala inferior da espécie humana. Logicamente que isso caiu por terra, né? Isso é uma teoria determinista, isso não existe mais, mas bolou aí meados do século XX. Então, quando o Lampião foi morto, as cabeças foram cortadas e analisadas pelo Dr. Lages Filho. Essas cabeças elas foram examinadas só por fora, pela ectoscopia. Elas não foram seccionadas, não foi feita craniotomia. E existia uma característica que Lombroso dava muito valor, que era um tubérculozinho que tem dentro do crânio, no osso occipital, um tubérculo na confluência dos seios, que ele dava muita importância. Como o Lampião não teve a cabeça seccionada, essa característica nessa ocasião não pôde ser avaliada. Essas cabeças ficaram expostas de 38 a 69 no Museu Estácio de Lima, em Salvador. Em 69 a família entrou na justiça e conseguiu enterrá-las. Em 2002 teve um problema no cemitério, as urnas foram retiradas e a família pegou-as para si. Foi nessa ocasião que eu e o Dr. Amaury fomos na casa da Vera para poder examinar essas cabeças. E eu fui o segundo médico a examinar a cabeça de Lampião e constatar que ele não era um lombrosiano nato, porque ele não tinha o tal do tubérculo que o Lombroso dava tanto valor. O primeiro foi o Dr. Lamartine Lima, que fez a exumação dessas peças. Nós lançamos o livro em 2005, né, inclusive lançamos aqui em Teresina, com a presença do Dr. Amaury, e eu confesso a vocês que foi uma coisa muito prazerosa fazer esse livro, foi muito bom realmente, eu agradeço muito a ele. E, assim, com relação à parte médica, né, o fato de ser médico me proporcionou circunstâncias interessantes. Havia um casal de cangaceiros, Durvinha e Moreno, que esses cangaceiros eles escaparam de quando o Lampião morreu e foram a pé do Ceará para Minas Gerais. Trocaram de nome, não falaram nem para os filhos que eles haviam sido cangaceiros. E foram descobertos por um acaso. Inclusive, essa história já está sendo contada num filme, que é Os Últimos Cangaceiros, é um filme do Vônei Oliveira, que já foi premiado aí mundo afora, e que eu tive a honra de participar como consultor histórico. E numa das vezes em que eu estava indo para conversar com esse casal em Belo Horizonte, o fato de ser médico baixou um pouquinho a guarda deles, a resistência que era muito alta, eles ficaram mais acessíveis, né? E o seu Moreno havia me dito que Dona Durvinha havia sido picada por uma jararaca na época do cangaço e que ele havia tratado dela no meio da caatinga. E eu perguntei, seu Moreno, é verdade que Dona Durvinha foi picada por uma jararaca e o senhor cuidou dela no meio do mato? Ele disse, é verdade, essa mulher quase morre. Aí eu disse, mas seu Moreno, será que era uma jararaca para ela ter escapado? Aí ele disse, doutor Leandro, o senhor acha que eu não conheço uma jararaca? Eu disse, não, seu Moreno, eu tenho certeza que o senhor conhece, eu tenho certeza. Mas me diga uma coisa, o que foi que ela sentiu, o que é que ela apresentou? Aí ele disse, ela botou sangue pela venta, pela ferida, ficou desmaiando. Aí eu, realmente pode ter sido uma jararaca, né, distúrbio de coagulação, né? Aí eu digo, me diga uma coisa, o que foi que o senhor fez com ela? O que é que o senhor fez? Aí ele disse, o que é que eu fiz? Gente, eu cavei um buraco no chão, enfiei a perna dela dentro e deixei lá uns 2 dias. Aí eu disse, mas seu Moreno, para que isso, seu Moreno? Aí ele virou para mim, doutor Leandro, o senhor não me disse que era médico? Eu disse, sou. E o senhor não sabe não que a terra chupa o veneno? Aí eu disse, não, eu não sabia. Que diabo de faculdade é essa que o senhor estudou? Pois eu vou lhe ensinar. A terra chupa o veneno. Se chupa o veneno ou se não chupa o veneno, eu não sei. O resultado é que a dona Durvinha morreu com quase 100 anos, sem problemas com esse negócio da picada da jararaca. Então, para vocês verem como eram interessantes essas conversas, como eram ricos esses diálogos, esses resgates, né? Agora, em outubro, nós realizamos aqui em São Raimundo Nonato o 4º Congresso Nacional do Cangaço, com a participação de especialistas do Brasil inteiro. Foi um negócio muito rico, grande número de inscritos, mas maior ainda foi o número de pessoas, de companheiros, de amigos que se abraçaram, que se deram as mãos para realizar que esse evento fosse realmente possível. Eu agradeço assim, imensamente a possibilidade de ter feito isso, né, de ter participado, de ter chegado a realizar um congresso dessa natureza aqui no estado do Piauí. E eu gostaria de dizer para vocês que, independentemente da profissão que você abrace, o que faz a diferença, o legal é você enxergar por cima daquele muro, aquele murozinho que a gente faz com a argamassa da rotina do nosso dia a dia e que às vezes você deixa para depois, deixa para como um plano secundário aquele desejo, aquelas coisas que você gostaria de fazer.
E a boa influência, né, as influências positivas, as boas influências que eu tive, me permitiram realizar esse desejo, essa vontade que eu tinha de estudar o cangaço. Então eu agradeço imensamente, agradeço a meu tio, que me influenciou por ser médico, Dilson Fernandes, a meu avô, Milton Cardoso, que me ajudou, que me deu muita força para poder seguir no que eu gostava de fazer, e a doutora Antônia Amauri Corrêa de Araújo, por ter me aberto as portas do cangaço de maneira muito rica, muito generosa, né? Então, imagine, se eu não tivesse acolhido, se eu não tivesse esse incentivo, provavelmente o meu estudo do cangaço ficaria naquelas fotografias em preto e branco, num livro na estante, no fundo da estante. Mas hoje, o cangaço, para mim, ele é vivo, eu vejo no cinema, vejo na televisão, vejo na música, vejo na dança, eu vejo ao meu redor, e isso me faz, com certeza, ter muito orgulho de ser piauiense, de ser nordestino e de ser brasileiro. Muito obrigado.